Olá pessoal, beleza? Como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo se cuidando, fazendo as atividades dentro do possível. Então aqui, atendendo a algumas necessidades, né? Porque por causa da atividade do perfil topográfico, eu vou fazer para vocês aqui mostrar como é que faz o perfil de uma maneira mais simples. Talvez o texto não tenha ajudado muito e apesar de eu ter feito uma enquete lá no vídeo anterior, né, da geografia física, né, no card lá e ninguém respondeu, mas tudo bem, a gente vai. Eu vou fazer aqui que alguns estão com dificuldades e isso aqui vai servir para todo mundo. Um perfil topográfico, só aqui primeiro eu vou explicar e depois eu vou posicionar aqui e vou mostrar como é que faz. Um perfil topográfico nada mais é que uma representação como se você estivesse vendo de frente o relevo. Não tem muito segredo, não tem muito para onde correr. Então, é você pegar essa figura aqui e transformar nessa. Eu peguei a própria publicação do blog mesmo, assim, com as mesmas imagens que tem lá, para exemplificar. Então, ou seja, o que você precisa fazer é só a figura de cima. Você não precisa fazer a figura aqui, você não precisa fazer a figura vista de cima, né? Só o perfil. Aqui ele está com alguns outros detalhes, tudo, mas eu vou mostrar de um jeito que dá para fazer no caderno, uma folha de caderno, tranquilamente, fácil. E o que você vai precisar? Você vai precisar de um lápis, né? Aqui, né? Um lápis, mas pode ser caneta, se você tiver com coragem, caso você erre. A borracha, né? Se você errar. Uma régua. Eu estou usando o esquadro porque eu tinha aqui na mão na hora, mas uma régua comum serve. E o perfil que você quer fazer. Eu, no caso, para facilitar a vida aqui, eu imprimi, né? Mas não é necessário imprimir. Você pode, por exemplo, pegar aqui na própria tela do computador. Se você tiver no computador, você usa aqui. No celular eu acho que não vai ficar muito legal. Vai ficar pequeno, assim, talvez no celular maior, um tablet, talvez. Você pode utilizar. Então, eu imprimi para facilitar para vocês, né? E assim, é uma série de 4 passos. Eu resumi em 4 passos isso aqui, que eu já vou mostrar para vocês. Aí você vai lá e o primeiro passo, bom, vou posicionar aqui e vou mostrar para vocês. Pessoal, então vamos lá. O que você vai precisar fazer? Eu posicionei aqui o celular. Vocês vissem a gambiarra que eu estou fazendo aqui, vocês iam rachar o bico. Mas tudo bem, vamos fazer isso aqui funcionar. Então o que você tem aqui? Você tem então o perfil, que é um dos perfis da atividade, né? Não tem segredo, até porque afinal de contas eu vou ter que fazer mesmo, né? Então, porque se alguém me entregar exatamente isso aqui que eu fiz, eu vou desconfiar na hora. Então, mas enfim, vamos lá. Então você vai pegar a régua e vai medir aqui do ponto A ao ponto B. Eu vou tentar não fazer muita sombra aqui, mas então aqui, do ponto A ao ponto B. Vamos colocar aqui que deu daqui, ó, 16 centímetros e meio, né? Então, aí você pega aqui no caderno, em uma das linhas aqui do caderno, uma que seja visível, né, gente? Então, aí você vai pegar e vai traçar uma linha de 16 centímetros e meio. Vamos ver se eu consigo fazer um negócio decente aqui também, né? Eu vou usar a pauta aqui da linha do caderno mesmo para facilitar a nossa vida. Então, se eu estiver entrando na frente ou se estiver fazendo muita sombra, desculpa aí, gente. É a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui e a luz atrapalha um pouco. Bom, fazendo com a câmera, né? Tá? Então aqui, do lado de cá o ponto A e do lado de cá o ponto B. Né? Tá dando pra ver, né? Se você estivesse fazendo no computador, eu utilizei o perfil aqui. Mas se você estiver fazendo isso no computador, é só você pegar a régua ou no tablet, ou seja, e apontar lá e medir a distância. É o jeito mais fácil. O segundo passo, então esse é o primeiro passo. Você delimitar essa linha aqui, do ponto A ao ponto B, que nós temos no... O segundo passo é você identificar cada uma a distância, marcar onde a linha do ponto A, da linha A, do A até o B, passa por cada uma dessas linhas aqui que são as curvas de nível.
Então você tem aqui vários pontos, você tem que medir. Então, por exemplo, vamos lá. Então, do ponto A até a primeira linha, aqui a gente tem, vamos colocar aqui, vamos colocar ponto 8. Ponto 8 centímetros, né? Então, ou seja, é menos de 1 centímetro neste nosso exemplo aqui. Então você vem aqui e faz uma marcação. Aí depois você vai marcar do próximo ponto. Que a gente pode colocar aqui como vamos dizer ponto 6, vai. Então aqui do primeiro ponto que a gente marcou até o outro aqui. E aí você vai fazendo um a um, né? Então depois agora então do segundo ponto. Até lá. Vamos dizer ponto 4. E assim, gente, vai fazendo até o final. Eu não vou colocar aqui tudo para não ficar muito chato. Então, eu já retorno com o perfil completo. 2 horas depois. Bom, pessoal, vamos lá, continuar aqui. Então, demarcadas as linhas aqui do segundo passo, né? Tem algumas marcas aqui no fundo, é porque tem uns probleminhas enquanto eu tava gravando. Precisei pausar e eu não ia recomeçar o perfil inteiro só para continuar isso aqui, né? Então, vamos lá. Então, segundo passo, né? Já aqui pegamos as linhas, né, do perfil e vamos lá e demarcamos elas. O terceiro passo é um passo rápido, que é definir a escala da altitude, ou seja, da altimetria, ou seja, definir o tamanho desse perfil. Como a gente está fazendo aqui numa folha de caderno, é bem fácil fazer, porque vamos observar aqui o seguinte. Nós temos aqui altitudes, a linha de fora, não sei se dá para ver muito na folha, mas no perfil lá da atividade dá para ver. A linha de fora fica em 0 metros. Uma linha interna fica 50, 100, 150 e 200 metros, né? Então, ou seja, cada linha representa uma altitude diferente. Do lado aqui direito a gente ainda também tem a linha de 250 metros. Então a gente vai agora estabelecer então a escala vertical desse mapa, desse perfil, né? Então vamos lá. Então a gente sabe que no ponto A é 0, né? Que está aqui. O 0 aqui marcado. E o que a gente faz? A gente vem aqui e projeta uma linha. Né? Como régua um pouquinho mais comprida, então a gente não precisa usar. Bom, vamos lá, vamos usar direito isso aqui. A gente não precisa do 0, mas tudo bem. Você marca aqui. Então, em cada linha do caderno, a gente vai utilizar como uma altitude. Então, 50, 100, 150, 250. A gente faz mais uma aqui só pra gente não ficar muito no limite. Então, 0. Aqui fica o 50. Aqui fica o 100. O 150. 200 e 250. Esse é o terceiro passo, né? Então, ele não tem nada demais aqui. Então, basicamente é você estabelecer. Se você quiser aumentar, ampliar essa distorção, assim, exagerar no visível, como é que gosta de se tratar, você pode, por exemplo, fazer o 50, você pode fazer a cada duas linhas. Então, o 50 ali aqui, o 100, 150, o 200 e o 250. Então, essa parte aqui vai do interesse de quem está produzindo. Nesse caso aqui, vamos utilizar uma linha só, até para facilitar a vida, tá bom? Então esse é o terceiro passo. E o quarto passo, que a gente vai começar agora, ele basicamente é o seguinte. Aqui a gente vai, então, basicamente
encontrar as informações do ponto aqui, desses pontos que a gente foi marcando, né, no perfil, né, com a altitude deles. Então, por exemplo, o primeiro aqui, ele fica nos 50 metros. A gente utiliza o perfil aqui de referência. Então vamos lá. O segundo, nos 100 metros. O terceiro, 150. Aí no caso, o quarto ponto e o quinto ponto ficam em 200 metros. Porque eles estão eles são da mesma linha, né? Então da mesma isolinha, né? Que é um termo certo. O sexto ponto volta para o 150. O sétimo ponto para os 100 metros. E aí o oitavo e o nono ponto ficam na linha dos 50 metros. O décimo ponto, ele já vai para a linha dos 100 metros outra vez. O 11º ponto, então, na linha dos 150 metros. O 12º, na linha dos 200 metros. E aí, no caso, o 13º e o 14º ponto na linha dos 200. Aí assim, o 15º ponto na linha dos 200, o 16º na linha dos 150, o 17º na linha dos 100 metros. E aí, no caso, o 18º ponto na linha dos 50 metros. E o ponto B, que é o último ponto aqui no zero. Então você tem aqui já pontilhadamente o perfil. Claro, precisão não está exatamente, se você for pegar a régua, medir um por um, não vai estar exatamente perfeito. Mas pelo menos a gente consegue ter uma boa noção de como isso aqui está funcionando. E agora, então, esses são os 4 principais pontos. Agora, o final é basicamente você ligar os pontos. Claro, a gente vai, então, por exemplo, aqui vai ligando aqui. Quando você chegar aqui, então, que os dois estão na mesma altitude, não quer dizer necessariamente, pode até ser que seja, mas não quer dizer que seja plano. Mas a gente sabe também que ele não alcançou a cota seguinte. Então, o que a gente pode fazer? A gente liga os pontos, aqui ficou meio torto. E antes dele baixar, pode ser que tenha chegado em 240, pode ser, às vezes, ele tem um pontinho lá que identifica, mas como não foi o caso, então a gente vem, desce, e quando chegar aqui, que é o de 50, a mesma coisa. A gente vem, sobe aqui e vamos lá repetir o processo. Então, aí vamos lá, aqui nos 250 a mesma coisa, né? A gente faz tudo e agora a gente liga esses pontos aqui. E este é o nosso perfil topográfico. Com ele a gente, claro, se a gente quiser depois dar acabamento, coisa assim, a gente poderia definir cada curva de nível com uma cor aqui, cada altitude. Então o zero seria um verde, bem um verde, né? Depois vai mudando de tom até caminhar para um marrom, alguma coisa do tipo. Aqui para facilitar para ver, mas a gente já pode tirar algumas conclusões do que nós estamos vendo aqui, que é basicamente o seguinte: quanto mais perto as linhas estão da curva de nível, como por exemplo aqui, mais inclinado é esse terreno. E isso fica visível aqui. É isso. Basicamente o perfil topográfico é isso. Não tem muito segredo. Tá bom, gente? Quem fez o outro modelo, que desenhou, tudo mais, dá mais trabalho, mas acontece sim. O que eu gostaria mais de ver é isso aqui. Tal, se o texto não ficou muito claro, a gente tenta corrigir para o futuro, para as próximas. É a primeira vez que eu passo por uma turma fazer perfil topográfico, assim, recentemente, né? Porque não dá tempo, às vezes é meio corrido e exige trabalho, né, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Podem continuar tirando as dúvidas. Eu ainda vou atender tudo. E é isso. Tá bom, gente? Abraços a todos.